E aí, galerinha do canal, beleza? Olha só, continuando aqui a parte de geometria espacial, vamos falar agora sobre cilindro, tranquilo? Olha só, cilindro é uma parte muito comum, principalmente nas provas do Enem, então vamos focar aí direitinho nele aí. Valeu? Vamos lá. Dentro de geometria espacial, o estudo de cilindros, né, nos diz o seguinte. Primeiramente, o que é que nós temos que saber? O que é um cilindro? Então você pega dois planos, vamos pegar alfa e beta, e você desenha um círculo, por exemplo, numa certa distância m, né? Um plano do outro. Você desenha um círculo de raio R no plano alfa. Você projeta esse mesmo círculo, você desenha um igual, né? Congruente no plano beta. E você liga todos os pontos, ó. Você liga todos os pontos dessa circunferência, gerando um cilindro, certo? Então, de modo mais formal, é a reunião de retas paralelas a M. Então, aqui a reta M, ó. Beleza? Eu falei como altura, como reta, na verdade, com extremidades nos pontos de cada um dos círculos, paralelos, congruentes e contidos em planos distintos. Show? Vamos lá. Isso não é um cilindro, porque as primeiras bases são distintas, ó. Então não dá para ter secções, não dá para ter retas paralelas aqui, segmentos paralelos. Tranquilo? Vamos lá. Elementos de um cilindro. Um cilindro possui essa linhazinha aqui, esse segmento chamado de geratriz, pois o cilindro é gerado por ele. Aqui nós temos o raio da base, o raio da circunferência, que também tem em cima. Aqui nós temos a base, aqui nós temos a base também, as bases são iguais. A altura é o ponto mais alto do cilindro até o ponto mais baixo do cilindro. E aqui no centro nós temos o eixo, certo? Nós vamos ver que em alguns momentos o eixo coincide com a altura, que são os cilindros que vão mais interessar no nosso estudo, são os cilindros retos, tranquilo? Então o cilindro possui duas bases, círculos congruentes, esse círculo igual a esse, possui geratrizes, segmento com extremidades nas circunferências, então aqui, ó, daqui para cá são as geratrizes. Professor, geratriz então é qualquer uma daquelas linhas do slide anterior? Exatamente, beleza? Qualquer um daqueles segmentos. Ele possui altura, que é o que nós vimos aqui. Altura, tranquilo? Vamos para frente. Classificação dos cilindros. O cilindro pode ser reto, que nós vamos estudar, vamos focar nele. E o cilindro pode ser oblíquo. Ele é reto quando todos aqueles segmentozinhos que desenhamos no primeiro slide, eles formam 90 graus com esse ângulo, com essa retazinha aqui, ó, com o diâmetro. Se eu comparar ele com o diâmetro aqui, ó, ele forma 90 graus. De modo melhor, ele forma 90 graus com o plano. Tranquilo? Forma 90 graus com o plano. E o oblíquo não, ele forma um outro ângulo aqui, ó. Tranquilo? Ele é inclinado. Agora, a superfície de um cilindro. Olha só, quando você pega um cilindro e você o planifica, você vai trabalhar com a sua superfície. Tranquilo? Então, olha só. Quando nós abrimos esse cilindro, nós ficamos com esse retângulo, certo? Essa parte aqui lateral vira esse retângulo. E as duas bases são circunferências, nitidamente circunferentes. Tranquilo? Só um detalhe. Se aqui a altura do cilindro, observe que aqui é um cilindro reto, né? Então a altura coincide com o eixo, como nós vimos lá atrás, ó. História do eixo e altura nesse desenho era um oblíquo, né? Então não coincidia. Aqui já coincide, que é o que nos interessa a partir de agora. Então essa altura aqui e isso daqui, ó, nada mais é que essa linhazinha aqui, ó.
Essa linha aqui, ó, nada mais é que essa linhazinha aqui, ó. Então essa linhazinha aqui, ó, esse contornozinho aqui, ó, ficou mal contornado, mas não se preocupe, é essa linhazinha aqui. Certo? Que é o que? O perímetro do círculo. Na verdade, o perímetro do círculo, não existe perímetro, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro do círculo, na verdade, é o comprimento de um círculo, que é 2πr. Tranquilo? De boa, né? Então, vamos lá. Então, a superfície lateral é a união das geratrizes. Então, se você juntar todas essas geratrizes, ia dar esse triângulo ou esse retângulo. A superfície total é a união da superfície lateral com as bases do círculo. Então, se você quiser calcular a superfície total, é isso daqui com isso daqui. A gente chama isso de área, né? Que a gente vai já discutir. Tranquilo? E uma situação interessante é tratar da planificação do cubo, ou do cilindro, do cubo, ó, do cilindro. O cilindro, a sua planificação, vamos olhando para o slide anterior, sua planificação, ou seja, calcular isso daqui. Como é que nós vamos calcular isso daqui? Ó? Nós já vimos que essa linha é 2πr. Essa medida aqui é eu vou chamar a altura de h, certo? Que é mais comum. Então, a área lateral, ou superfície lateral, é 2πr, que é a base, isso é um retângulo, vezes a altura, que é h. E a área da base a área da circunferência, gente, é πr2. Beleza? Só que eu tenho duas bases, então 2πr2. Então a área total, a superfície total, é a soma dessas duas áreas. Observe que 2πr aparece nos dois, então vou colocar em evidência. 2πr. Aqui vai faltar o h. Aqui vai faltar o r. Então, se eu quiser calcular a área de um cilindro, a área da superfície de um cilindro, basta trabalhar com isso daqui, certo? A área é igual a 2πr, entre parênteses, h mais r. Gente, eu preciso decorar essa fórmula? Eu particularmente não gosto de decorar essa fórmula. Eu gosto de decorar as fórmulas de volume. De superfície eu não me preocupo muito. Por quê? Porque dá para fazer na hora. Eu tenho a medida do raio, calculo isso. Eu tenho a medida do raio, calculo isso. Eu tenho a altura, calculo isso. Beleza? E muito cuidado com as aplicações, porque se o cilindro for, por exemplo, uma piscina, não tem tampa. Se não tem tampa, não vai ter esse 2 aqui. Tranquilo? Mas quem é bom de decorar a fórmula, decora, não tem problema. Vamos para frente. Então, visto isso, nós vamos ver esse exemplozinho aqui. Ó. Esse exemplo diz assim, ó, construir um cilindro de raio 6 e altura 15 centímetros. Na prática, ele quer saber aqui o material necessário para isso. Primeira coisa importante aqui é que isso vira o quê? Isso vira um retângulo, né? Aqui, ó, retângulo. E a parte de cima, né, dois círculos. A parte de cima e de baixo, dois círculos. Ficou um pouquinho feio, mas não tem problema. Então, tem aqui, ó, dois círculos. Um em cima, outro embaixo. Os círculos são iguais, eu não vou precisar desenhar ele aqui. Tranquilo? Aqui mede 15. E quanto mede essa linha do retângulo? A base do retângulo, comprimento, é igual a 2πr. Então, 2 vezes π, ele não falou em valor de π, vou manter o símbolo π, beleza? Vezes o raio, que é 15, que dá 30π. Então, a área
região interna disso daí, a área, é quem? Ó? Base, 30π, vezes a altura, que é 15. Então, a área, isso é a área lateral, né? AL. Dá 450π centímetros quadrados. E a área da base, quanto vale? A área da base vale, como tem essa base de cima, essa daqui, e a de baixo, vai valer o quê? Ó? 2 vezes πr2. Lembre que a fórmula da área, essa daqui, ó, certo? Essa daqui. Mas, como tem duas bases, então vai ficar πr2. De boa, né? Então vai ficar 2πr2 mais não, desculpa, igual, né? Isso é igual a 2 vezes, deixa eu apagar aqui. Isso é igual a 2 vezes. Isso é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 6. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. 72π centímetro quadrado. Isso é a área da base. Só que a área total o quê? É o somatório. 72π mais 450π. Então, π vai repetir. Centímetros quadrados, porque é a área. Somar aqui no cantinho. 450 mais 72. Eu vou ter 12.522. Então, 522π. 522π. Já tem o π aqui. 522π centímetros quadrados, certo? Então, essa é a área do cilindro, da superfície cilíndrica. Tranquilo? Bacana, né? Tem que entender essa planificação. Então, essa figurazinha aqui, ó, tudo isso que nós fizemos resume-se nisso aqui, ó. Secção transversal, ou tudo isso que nós fizemos resume-se na aplicação nessa figura. Então, aqui 2πr, aqui h, beleza? Agora sim, falar das secções de um cilindro. Secção transversal é a região determinada pela intersecção do cilindro com um plano paralelo às bases. Secção meridiana é a região determinada pela intersecção do cilindro com um plano que contém o eixo. Olha só, secção transversal e secção meridiana. Então, transversal é quando você corta o cilindro ao meio, 1/3, 1/4. E a secção meridiana é quando você corta ao meio, assim, de cima para baixo. Tranquilo? Beleza? Então, quando você faz a secção transversal, a interseção entre a secção, que é um plano, e o cilindro é uma circunferência. Quando você faz a secção meridiana, a interseção é um retângulo. Tranquilo? Vamos lá. Cilindro equilátero. É um caso especial do cilindro. Quando a secção meridiana é um quadrado, observe que a secção meridiana é um retângulo, né? Quando ela vira um quadrado, nós temos altura igual ao diâmetro da base. Então, altura igual ao diâmetro da base. Então, o nome desse cilindro é cilindro equilátero. Tranquilo? Então, aqui na R, ó, o raio na R. Então, aqui é 2R. A altura é 2R, porque o diâmetro passa a ser 2R. Então, a secção meridiana é 2R sobre 2R. 2R é o diâmetro. Tranquilo? A área do cilindro, que é o que nós calculamos agora há pouco, é a área total, é igual à área lateral mais a área das bases. Tranquilo? Show, né? Nós já fizemos isso aqui, ó. Isso é H, isso é R, aqui é 2πr,
Tranquilo? A gente está revisando o que a gente falou lá. 2πr. Show de bola? A área da base é 2 vezes πr2. 2 vezes por quê? Porque são duas bases. Cuidado que esse 2 não vai aparecer a depender do contexto. Se estiver falando de um contexto de um cilindro ou que o cilindro é uma piscina, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, a área lateral é 2πrh. 2πr vezes h, o h vezes 2πr. Então, a área total é 2πr2 mais h, 2πr. Quando coloco 2πr em evidência, r mais h. No nosso exemplo lá no começo, a gente botou h mais r, mesma coisa. Tranquilo? Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada abaixo? Olha só, aqui é uma embalagem cilíndrica, você quer material para produzir ele. Gente, quando eu falo em material para produzir uma figura espacial, eu estou falando de área. Eu aconselho você a assistir a aula de prisma também, certo? Importante dominar as figuras espaciais, e a primeira figura espacial que nós estudamos é o prisma. E quando nós estamos preocupados com material para produzir aquilo, nós estamos preocupados com a área disso aí. Tranquilo? Então, a área total era lateral mais 2 vezes a área da base, né? Então, aqui, ó, a base é a circunferência de raio 4, porque o diâmetro é 8. Então, a área das bases vai ser igual ao quê? A área das bases vai ser igual a 2 vezes π R2, só que o R é 4. Então, 16 vezes 2, 32 π centímetro quadrado. Detalhe que esse 2 aqui, ó, ele existe no contexto. Quantos materiais são usados para fabricar uma embalagem cilíndrica? A embalagem é cilíndrica toda fechadinha. Mas se fosse um copo plástico, por exemplo, não ia ter esse 2 aqui. Tranquilo? E a área lateral vai ser o quê? Base vezes altura. Quem é a base, né? 2πr. A altura é quem? H. Só que quem é aqui, ó? 2π, o R é 4 e o H é quem? 19. Beleza? Então, a área lateral é igual a 8 vezes 19. Então, 19 vezes 8 vai dar 72. 8, 15, né? 152π. Tranquilo? Então, a área total em centímetros quadrados. Então, aproximadamente para fabricar quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar a embalagem. Então, é só somar agora. 32 mais 52, somar aqui no cantinho, né? 4, 8, 184 π centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, olha só. Esse foi nosso primeiro vídeo da parte teórica de cilindro. O nosso último vídeo falará de volume do cilindro. Tranquilo? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu!